Deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. O contato zero não é tão poderoso quanto você pensa. Sim, ele ajuda. Sim, ele é melhor do que implorar, correr atrás ou mandar mensagens às 3 da manhã. Mas se você acha que simplesmente sumir vai por mágica, fazer ela sentir sua falta e querer voltar, então você está apostando na estratégia errada. Agora chega mais perto porque isso aqui é importante. A maioria dos homens acredita que ao desaparecer está criando impacto. Mas na cabeça dela, muitas vezes, o que acontece é o oposto. Ela interpreta o silêncio como confirmação de que a história acabou. Não como mistério, não como atração, apenas como encerramento. E é aqui que entra a parte controversa. Não é a sua ausência que mexe com ela. É quem você se torna depois que para de reagir do mesmo jeito de sempre. Porque vamos ser honestos. Se antes você era previsível, emocionalmente disponível o tempo todo, sempre pronto para explicar, justificar e tentar consertar tudo. E depois do término, você só fica em silêncio, mas continua sendo exatamente o mesmo homem por dentro. Então não houve mudança real, só houve pausa. E as pessoas não sentem falta de pausas, elas sentem falta de dinâmicas que mudam. O que realmente cria impacto é quando ela percebe, mesmo sem você dizer uma palavra, que algo em você mudou de verdade. Sua postura, sua energia, seu foco, sua forma de se posicionar no mundo. E não, isso não é sobre postar fotos, ostentar sucesso ou tentar provocar ciúmes. Isso é barulho. E barulho raramente gera respeito. O que estamos falando aqui é muito mais silencioso e muito mais poderoso. É quando você deixa de agir como alguém que está esperando ser escolhido e começa a se comportar como alguém que escolhe a própria vida primeiro. E isso, para muitas mulheres, é profundamente desconcertante. Porque muda completamente a forma como elas te enxergam emocionalmente. Então, se você está aqui achando que este vídeo vai ser só mais uma variação do faça contato zero por 30 dias e ela volta, eu já vou te avisar. Essa estratégia que eu vou te mostrar vai muito além disso. Ela não depende de tempo. Ela não depende de silêncio forçado. E, principalmente, ela não depende dela. Ela começa e termina em você. E quando você entende isso, quando aplica isso do jeito certo, ela pode até não saber explicar o que mudou, mas vai sentir. E é exatamente aí que a dinâmica vira. Agora, vamos para a primeira parte, porque antes de falar da estratégia em si, você precisa entender o erro silencioso que está sabotando a maioria dos homens sem que eles percebam. 1. O erro silencioso que quase todos os homens cometem após o término. Deixa eu começar com algo que vai soar duro, mas é necessário. A maioria dos homens acha que está sendo forte depois do término, quando na verdade só está parado no mesmo lugar emocional de antes. Eles fazem contato zero, sim. Param de mandar mensagem, sim, mas por dentro continuam esperando um sinal, uma notificação, uma chance de consertar tudo. E esse é o primeiro grande erro, confundir ausência física com mudança real. Porque, do ponto de vista emocional, se nada em você muda, a dinâmica também não muda. Você apenas saiu de cena, mas continua ocupando o mesmo papel. Agora pensa comigo. Antes do término, como você reagia aos problemas? Tentava explicar demais. Tentava provar que era um bom cara. Tentava convencer, insistir, negociar sentimentos. Sem perceber, você estava sempre em modo de aprovação. E quando a relação acaba, muitos homens apenas trocam a estratégia. Antes falavam demais. Agora não falam nada. Mas a mentalidade continua a mesma. O que eu faço para ela sentir algo por mim? Percebe como, no fundo, ainda é dependência emocional? Só mudou a forma, não a raiz. E é por isso que, em muitos casos, o contato zero não gera o efeito que prometem por aí. Porque o que realmente afasta ou aproxima alguém não é só comportamento externo, é energia emocional. Quando você está internamente ansioso, carente de validação, esperando o resultado, isso se reflete em tudo. Na forma como você responde se ela aparecer, na forma como você se comporta nas redes sociais, na forma como você fala de si mesmo. Mesmo em silêncio, você ainda está disponível demais. Agora vem a parte mais controversa. Muitas vezes, quando você some, ela não pensa, uau, ele está misterioso. Ela pensa, ok, então é isso, ele seguiu em frente, eu também posso seguir.
E isso não é porque ela não se importa. É porque do jeito que a relação estava, o seu papel emocional já estava definido. Você era o cara que sempre estava ali. O cara previsível, o cara emocionalmente acessível o tempo todo. E quando esse cara some sem mudar, não vira mistério, vira capítulo encerrado. É por isso que a estratégia mais poderosa não começa com desaparecer. Começa com matar a versão antiga de si mesmo. A versão que reage impulsivamente. A versão que tenta consertar tudo sozinho. A versão que mede seu valor pela resposta dela. Porque enquanto essa versão existir, qualquer estratégia vira só teatro. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. Mulheres não reagem a técnicas. Elas reagem a mudanças de dinâmica. Quando a dinâmica muda, a percepção muda. E quando a percepção muda, os sentimentos começam a se confundir. Mas se a dinâmica é a mesma, só que em silêncio, nada realmente novo acontece. Então, o primeiro passo dessa estratégia mais poderosa do que o contato zero é simples, mas desconfortável. Parar de agir como alguém que está em modo espera. Parar de viver mentalmente no passado da relação. Parar de interpretar cada dia sem mensagem como parte de um plano, porque isso ainda te mantém preso a ela como centro da sua realidade. E aqui vai um choque de realidade que pode doer, mas liberta. Enquanto você estiver tentando provocar uma reação nela, você ainda está jogando o jogo dela. A virada começa quando você sai completamente desse jogo, quando sua rotina muda, quando seu foco muda, quando suas decisões deixam de girar em torno de o que isso vai causar nela e passam a ser o que faz sentido para mim agora? Isso não é indiferença, isso é reposicionamento. E esse reposicionamento é invisível no começo, mas emocionalmente ele é muito mais forte do que qualquer ausência calculada. Então, antes de pensar em estratégia, em tempo, em técnicas, você precisa corrigir esse erro silencioso. Achar que ficar em silêncio é o mesmo que ter mudado. Não é. E na próxima parte, eu vou te mostrar qual é a mudança invisível que realmente começa a bagunçar a mente dela, mesmo quando você não está tentando fazer absolutamente nada. 2. A mudança invisível que realmente mexe com a mente dela. Agora presta atenção, porque isso aqui é onde a maioria erra feio. Os homens acham que, para causar impacto, precisam mostrar que mudaram, postar mais, sair mais, parecer mais felizes, parecer mais ocupados. Mas essa é a verdade desconfortável. Mudança que precisa ser exibida geralmente não é mudança, é performance. E performance não cria confusão emocional, cria desconfiança. A mudança que realmente mexe com a mente dela é silenciosa, é interna. É quando você deixa de organizar sua vida em torno da reação de outra pessoa. Porque pensa comigo, se antes você tomava decisões pensando, será que isso vai agradar? Será que isso vai afastar? Será que isso vai fazer ela voltar? Então você estava vivendo em função de aprovação. E quando essa lógica muda, muda tudo. A tal mudança invisível começa quando você para de se ver como alguém que precisa ser escolhido e passa a se ver como alguém que escolhe onde coloca seu tempo, energia e atenção. Isso altera sua postura, altera suas respostas, altera até o jeito que você entra numa conversa. Você deixa de explicar demais, de se justificar, de tentar provar que é um bom partido. Não porque virou frio, mas porque não está mais em modo defesa. E isso, para quem já te conhecia no papel antigo, é extremamente perturbador, porque quebra o padrão. Antes ela sabia exatamente como você iria reagir. Agora, não sabe mais. E não é porque você está fazendo joguinho, é porque você não está mais operando no mesmo lugar emocional. Outra parte dessa mudança invisível é o foco. Quando você para de usar toda a sua energia mental tentando entender o que ela está sentindo e começa a usar essa energia para estruturar sua própria vida. Rotina mais firme, objetivos mais claros, menos tempo ruminando conversa antiga. Isso cria algo muito específico, estabilidade emocional. E estabilidade emocional é estranhamente atraente. Principalmente quando antes você estava mais reativo, mais inseguro, mais disponível. Agora vem a parte que muita gente não gosta de ouvir. Essa mudança não é para trazer ela de volta. É para te tirar da posição de homem que está esperando ser resgatado emocionalmente. E é justamente por isso que funciona. Porque quando você muda para si, não para impressionar, o efeito colateral é que a dinâmica entre vocês se altera.
Ela começa a sentir que perdeu acesso àquela versão sua que estava sempre ali, sempre aberto, sempre pronto. E isso pode gerar perguntas internas como: por que ele está diferente? Será que eu subestimei? Será que eu me precipitei? Não porque você tentou provocar isso, mas porque o cérebro humano reage quando perde previsibilidade emocional. E previsibilidade é confortável, mas não é magnética. Agora, deixa eu ser bem claro para não haver confusão. Isso não é sobre virar alguém distante, arrogante ou indiferente. Isso é sobre virar alguém emocionalmente centrado. Você ainda pode ser educado, respeitoso, tranquilo, mas não é mais aquele cara que se molda para manter alguém por perto. E isso muda completamente a forma como você é percebido. Porque agora, se um dia vocês se falarem, ela não vai encontrar o mesmo padrão de antes. Vai encontrar alguém mais firme, mais direto, menos carente de validação. E isso gera um curto-circuito emocional. Não um drama, mas uma dúvida. E dúvida é onde a curiosidade começa. Então, se você quer entender por que essa estratégia é mais poderosa do que simplesmente sumir, é por isso. Você não está tentando criar saudade. Você está criando uma nova versão de si que não depende da história antiga para existir. E quando isso acontece, mesmo sem contato, algo começa a se mover do lado de lá. Na próxima parte, eu vou falar do momento em que isso começa a ser sentido por ela. Não em pensamentos claros, mas em sensações estranhas que ela mesma não sabe explicar. 3. Quando ela começa a sentir sua falta sem saber por quê, existe um momento curioso nesse processo. Não é quando você some, não é quando você posta algo, não é quando alguém comenta sobre você, é quando a sensação de controle emocional desaparece. Antes, mesmo com conflitos, mesmo com distância, havia uma certeza interna. Ela sabia como você se sentia, sabia que você ainda estava ali, emocionalmente acessível, previsível, conectado à história. Quando isso muda, não surge imediatamente um pensamento claro como "eu sinto falta dele". O que surge primeiro é um desconforto difuso, uma sensação de algo está diferente. Por que não parece mais igual? Porque isso não me afeta do jeito que eu esperava. E é aqui que entra a parte que quase ninguém entende. As emoções não começam com saudade. Elas começam com quebra de expectativa. Quando a mente espera uma reação que não vem, quando espera uma energia que não aparece, quando espera uma versão sua que já não existe, o cérebro entra em modo de reavaliação. Não é drama, não é romance. É simplesmente o mecanismo natural de atenção sendo ativado. Porque o que era previsível deixou de ser. E essa quebra de padrão gera pequenas perguntas internas, mesmo que ela não fale sobre isso com ninguém. Será que eu interpretei tudo errado? Será que ele está realmente em outra fase? Será que eu estava mais segura do que deveria? Repara que isso não tem a ver com você fazer algo. Tem a ver com você não estar mais ocupando o mesmo lugar emocional de antes. Outra coisa que começa a surgir é comparação interna. Não com outras pessoas, mas com o passado. A mente naturalmente tenta entender por que algo que parecia tão estável agora parece distante, neutro, diferente. E isso gera um tipo específico de tensão emocional. Não é saudade intensa, é incerteza emocional. E incerteza prende atenção, porque o cérebro prefere respostas ruins a nenhuma resposta. Quando não há resposta, ele começa a revisitar memórias, sensações, momentos. Não porque você provocou isso, mas porque a dinâmica que sustentava a segurança emocional mudou. E isso pode acontecer mesmo sem nenhuma conversa, sem nenhum contato, sem nenhum sinal externo. Agora, aqui vem um ponto importante para você, como homem, entender. Esse processo só acontece quando a sua mudança é real. Se você ainda está internamente esperando, planejando, calculando, torcendo, a energia não muda. E se a energia não muda, a dinâmica não muda. O que cria esse efeito é quando você realmente se reposiciona internamente. Quando sua vida começa a girar em torno de você, não da expectativa dela. Quando suas decisões deixam de ser reações emocionais e passam a ser escolhas conscientes. Isso cria uma espécie de silêncio emocional diferente. Não é vazio, é firme. E firmeza emocional é sentida, mesmo à distância. Por isso, nessa fase, não há fogos de artifício,
Não há mensagens inesperadas, não há grandes gestos. O que há é algo mais sutil. A narrativa interna dela começa a perder estabilidade. E quando a narrativa perde estabilidade, os sentimentos ficam confusos. E confusão emocional é exatamente o ponto onde as pessoas começam a reconsiderar decisões que pareciam muito certas antes. Na próxima parte, eu vou falar de algo que muitos homens não gostam de ouvir. O papel que o próprio comportamento masculino tem em destruir qualquer chance antes mesmo de tentar essa estratégia do jeito certo. 4. O choque de realidade que a maioria dos homens precisa ouvir. Agora eu vou falar com você de forma direta, mais tranquila, porque isso aqui não é ataque, é responsabilidade. Muitos homens dizem que querem respeito, atração e reconexão, mas continuam agindo de formas que comunicam insegurança emocional o tempo todo. E não é por mal, é por hábito. Hábito de explicar demais, hábito de tentar consertar tudo sozinho, hábito de achar que, se fizer o suficiente, vai ser valorizado. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar sua forma de ver relacionamentos. Ninguém valoriza o que não precisa conquistar emocionalmente. Quando você se entrega sem limites, sem critérios, sem posição, você pode até ser visto como um bom cara, mas raramente como um homem emocionalmente sólido. E solidez emocional é o que sustenta a atração no longo prazo. Agora vem a parte que incomoda, mas é libertadora. Muitos homens não perdem relacionamentos por falta de amor. Perdem por falta de estrutura interna, falta de limites, falta de direção própria, falta de identidade fora da relação. E quando a relação vira o centro da sua vida, você começa, sem perceber, a pedir para outra pessoa ser seu alicerce emocional. Isso pesa, isso cansa, isso aos poucos muda a forma como ela te enxerga. Não porque ela seja cruel, mas porque ninguém quer sentir que é responsável pela estabilidade emocional de outro adulto. Então, quando eu falo que a estratégia mais poderosa não é o contato zero, mas a mudança de posição interna, é por isso. Porque não adianta ficar em silêncio se na primeira oportunidade você volta para o mesmo padrão, tentando agradar, tentando convencer, tentando recuperar algo sem ter mudado a dinâmica que levou ao fim. E aqui vai um conselho que pode parecer simples, mas poucos realmente aplicam. Pare de agir como se sua vida estivesse em pausa. Sua carreira não está em pausa. Sua saúde não está em pausa. Seu crescimento não está em pausa, mas emocionalmente muitos homens ficam congelados, esperando um desfecho que talvez nunca venha. E isso cria um tipo de estagnação que é sentida de fora. Não é sobre ser frio, é sobre ser funcionalmente independente emocionalmente. Sobre ter rotina, propósito, metas e identidade que não dependem de uma relação para existir. E isso exige maturidade. Exige aceitar que talvez você tenha contribuído para a dinâmica que não funcionou. Exige parar de se ver só como vítima da situação. Não para se culpar, mas para recuperar o controle. Porque enquanto você acreditar que tudo depende do que ela sente, faz ou decide, você está abrindo mão do único lugar onde você realmente tem poder, suas escolhas. Então, se você quer mesmo que algo mude, não comece tentando mudar a percepção dela. Comece mudando sua posição no próprio mundo. Como você se trata? Como organiza seus dias? Como reage a frustrações? Como lida com rejeição sem implodir emocionalmente? Isso não é só atraente para ela. Isso é essencial para você. E quando você começa a operar desse lugar mais firme, mais centrado, mais adulto emocionalmente, a dinâmica muda, queira ela ou não. Na última parte, eu vou te mostrar como essa nova postura cria um efeito específico. Você se torna emocionalmente imprevisível para ela. Não por joguinho, mas porque você não é mais o mesmo homem previsível de antes. 5. A estratégia final. Como virar emocionalmente imprevisível para ela. Aqui está a parte que muita gente interpreta errado quando ouve a palavra imprevisível. Não é sobre sumir e aparecer. Não é sobre responder frio hoje e carinhoso amanhã. Não é sobre criar confusão de propósito. Isso seria só mais um jogo. E jogos não constroem respeito. O que realmente te torna imprevisível emocionalmente é algo muito mais simples e muito mais raro. Você passa a agir de acordo com seus próprios padrões, não de acordo com o que acha que ela espera. Antes, mesmo sem perceber, você provavelmente ajustava muito do seu comportamento, pensando na reação dela. Falava certas coisas para evitar conflito. Cedia para não perder a conexão. Segurava opiniões para manter a paz.
Isso te tornava previsível, confortável e, com o tempo, emocionalmente lido. Quando você sai desse modo, acontece algo interessante. Suas decisões deixam de ser reações e passam a ser escolhas. Você não responde porque está ansioso, responde quando faz sentido para você. Você não se aproxima por carência, se aproxima quando realmente quer. Você não explica demais para ser compreendido. Você fala o necessário e confia na própria posição. E isso muda completamente a dinâmica, porque agora você não está mais tentando controlar o resultado emocional. Você está apenas vivendo de acordo com quem você está se tornando. E para alguém que te conhecia no padrão antigo, isso gera uma sensação estranha de eu não sei mais exatamente onde eu me encaixo na vida dele. Não por rejeição direta, mas porque você não está mais orbitando em torno da relação passada. Você tem ritmo próprio, direção própria, critérios próprios. E isso, emocionalmente, é muito diferente de simplesmente ficar em silêncio esperando algo acontecer. Agora, deixa eu deixar algo bem claro para você não cair em outra armadilha. Essa estratégia não é para fazer ela correr atrás de você. É para você não precisar que ninguém corra atrás de você para se sentir bem. O efeito que isso causa nela é consequência, não objetivo. Quando você se torna alguém que não está mais disponível emocionalmente por padrão, mas disponível por escolha, você muda de categoria na mente dela. Você deixa de ser o porto sempre aberto e passa a ser alguém com limites, direção e autonomia. E autonomia emocional é uma das coisas mais difíceis de ignorar, porque agora, se houver qualquer contato, ela não encontra mais o mesmo padrão de antes. Não encontra a mesma ansiedade. Não encontra a mesma necessidade de validação. Encontra alguém mais calmo, mais centrado, mais inteiro. E isso gera respeito antes mesmo de gerar saudade. Por isso, essa estratégia é mais poderosa que o contato zero. Porque não depende de tempo, não depende de distância e não depende da reação dela. Depende apenas de você sair do papel antigo. De parar de viver como alguém que perdeu algo e começar a viver como alguém que está construindo algo novo, independentemente do passado. E quando isso acontece de verdade, a dinâmica nunca mais volta a ser a mesma. Mesmo que ela não volte, mesmo que nada aconteça, você já venceu, porque não está mais preso à versão de si que precisava de validação para se sentir suficiente. E é exatamente desse lugar que as coisas mais inesperadas costumam acontecer. Agora, para fechar esse vídeo, eu vou deixar uma afirmação que muita gente vai discordar, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. Se ela só sente sua falta quando você some, então ela nunca valorizou quem você era, apenas o acesso que tinha a você. E isso muda tudo, porque o verdadeiro poder não está em ser lembrado, está em ser respeitado na ausência. Está em saber que, com ou sem validação externa, você continua avançando, crescendo e se posicionando como o homem que escolhe a própria vida primeiro. Quando você chega nesse ponto, algo muito interessante acontece. Você para de agir por medo de perder e começa a agir por convicção. E desse lugar, qualquer reconexão deixa de ser desespero e passa a ser escolha. Agora eu quero saber de você. Você já tentou contato zero e sentiu que, no fundo, nada mudou por dentro? Ou já viveu a experiência de se afastar e perceber que quem mais mudou foi você mesmo? Escreve aqui nos comentários a sua experiência. Eu leio, eu acompanho e sempre que possível eu entro em contato para trocar uma ideia com você também. Porque ninguém cresce sozinho e essa jornada fica muito mais clara quando a gente compartilha o que está vivendo. Lembra? O objetivo nunca foi fazer alguém voltar. O objetivo sempre foi não se perder, tentando segurar quem já decidiu ir. E quando você entende isso, não importa quem aparece ou quem vai embora, você já está em uma posição de força. E essa, no fim das contas, é a única estratégia que nunca falha.